começando agora essa página em português, né? É o Ministério Internacional, mas essa página em português. E o que é esse curso, né? Esse curso que nós vamos ver aqui durante essas próximas semanas. O nome dele é DHT, é uma sigla, né? Do termo em inglês, que o que significa são técnicos em cura divina. Então, ele é um treinamento sobre técnicos em cura divina, ok? Bom, quem já participou do DHT, em 2017, nós estamos com um número aí de mais de 250 mil pessoas treinadas no DHT em todo o mundo, né? Em 2010 começou a pegar força, né? Ser gravado, publicado pela internet, essa coisa toda. E na época tinha, se não me engano, 10 mil pessoas treinadas em 2010, agora em 2017 já tem mais de 250 mil pessoas treinadas em todo o mundo. Então, eu não sei quantos de vocês estão assistindo hoje ou enquanto estiver disponível, não sei quantos de vocês precisam de cura, não sei quantos não estão doentes e não precisam de cura. O que importa é por que você está aqui, né? O que você quer com esse treinamento? Eu imagino que ele só sirva para duas razões. A primeira razão é para que você possa encontrar a sua própria cura em Deus, né? Para isso acontecer, você não precisa de que ninguém ministre em você, que não seja você tomar a consciência, a fé, receber, estabelecer, eu gosto mais dessa palavra, a fé, e aí você receber a fé, a cura na sua própria vida. E o segundo motivo, que eu acredito que ele é ainda muito mais nobre e maior do que esse primeiro, não que tenha qualquer problema com o primeiro, pelo contrário, te incentivo ao máximo, você poder ministrar a outras pessoas. Você levar essa verdade de Deus, essa graça de Deus às outras pessoas. Ok? E aí tem de repente, você não se encaixa na segunda, né? Mas a segunda é porque você conhece alguém que está doente. Ou senão você perdeu um amigo, um parente, né? Porque morreu de uma doença. E isso gerou em você um sentimento de entender mais, não ficar no raso, no superficial, a respeito desse tema, desse assunto na Bíblia, né? Você quer conhecer tudo, porque talvez você não queira que isso aconteça de novo, né? Na sua vida. Então a gente vai compartilhar a história de duas pessoas, né? Que tiveram isso muito forte. E essas pessoas perderam pessoas queridas e eles perseguiram. Eles não buscaram, não esperaram algo acontecer com eles, mas eles perseguiram ativamente até conseguir entender o que era a cura divina, o que a Bíblia fala sobre isso e viver tudo que ela fala, né? Ou o máximo possível que eles conseguiram e conseguem, né? Porque o segundo está vivo, né? Até hoje, ok? Mas antes de tudo, eu quero que você saiba o seguinte: Jesus, ele nunca ensinou sobre cura. Né? Então é interessante porque às vezes a gente escuta pessoas falando curso de cura. Isso não existe na Bíblia, um curso de cura, e realmente não existe, né? Porque na Bíblia Jesus ele ensinou sobre o Evangelho do Reino e ele ensinou sobre a autoridade que acompanha o reino. E a gente vai ver que isso tem tudo a ver com o objetivo que a gente quer alcançar. Ele ensinou a união, que é a comunhão, relacionamento com Deus. Nenhum dos apóstolos ensinou cura. Eles escreveram epístolas que explicaram nossa união com Deus através de Jesus Cristo. Você começar a pegar as pistas, né? As epístolas de Paulo foram escritas para corrigir falhas. E ele fez isso para explicar o que Cristo realizou em nosso favor. Em Gálatas 6, versículo 15, diz o seguinte: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então, quem tem a sua identidade firmada, estabelecida, eu gosto dessa palavra estabelecida, eu vou usá-la muitas vezes, conforme a Bíblia, ele não precisa de curso nenhum a respeito de cura, que é uma das coisas que vai acompanhar na vida dele, no serviço dele ao Senhor, no trabalho dele, na dedicação que ele tem. Então vamos lá, na verdade só existe duas coisas que você precisa saber, né, a respeito de cura, ok?
A primeira é uma pergunta, né? A cura é sempre a vontade de Deus? E respondendo curto e grosso, né? Ou curto e objetivo, sim. A cura é sempre a vontade de Deus. A cura é sempre a vontade de Deus. E eu sei que começar a falar isso vai chocar muitas pessoas, mas o objetivo aqui não é gerar nenhuma discussão. O objetivo aqui é compartilhar o que a gente aprendeu, né? Se a gente aprendeu, antes pensávamos iguais a você. E hoje nós temos algo para compartilhar, eu sou muito grato pelo que eu tenho hoje, pelo conhecimento que eu tenho hoje. E eu tenho certeza que os que forem até o fim vão ser muito gratos também a Deus por levantar pessoas para desmistificar as coisas e trazer uma verdade simples e poderosa a respeito do reino de Deus. Então, sim, é sempre a vontade de Deus curar. Segunda pergunta é: Deus ordenou que os crentes curassem os enfermos? Né? E essa pergunta gira em várias semi-perguntas, assim como a primeira também. Né? Isso é para gente, não é? Isso foi só para os discípulos, para Jesus e tal? E a resposta é sim. Deus ordenou que os crentes, todos que creem em Jesus, todos que creem no que as Escrituras dizem a respeito de Jesus, que curassem os enfermos. Ok? A gente vai ver isso muito, 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 muito detalhado. Tá, gente? Para quem eu não falei, quem tem o manual, né? A gente está na página 2, estamos vendo a página 2, ok? Então, se você deixar de lado experiências do passado, que eu tenho certeza que você tem muitas, imagino que tenha, e os ensinos que negam as Escrituras, não haverá mais hesitação ou dúvida sobre cura e sobre libertação. Assim como não há dúvidas acerca da salvação. Ninguém para ficar discutindo com o outro se Deus quer salvar ou não, se é a vontade de Deus salvar ou não. E quando a gente tiver conhecendo o que a gente vai conhecer aqui, acredito que ninguém vai ter dúvida se é a vontade de Deus libertar ou não, se é a vontade de Deus salvar ou não. Ok? Então, tem 2 textos aí que não vou explicar agora, mas já começar a pensar aí na sua vida. Mateus 28, 18 a 20, que diz, verso 18: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, versículos 17 e 18 diz assim: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Amém? Então, o que é o IAC, né? Essa sigla que a gente tem aí, traduzindo, né, é o Conselho Apostólico Internacional, mais conhecido como Ministério John D. Lake, ok? Hoje a pessoa que está à frente desse ministério é o irmão Curry Blake, pastor americano do Texas, Estados Unidos. Aqui eu vou deixar as 2 razões para que não exista cura, né? E aí o que nós estávamos falando é quais são os motivos, né, que são dados atualmente para que não haja cura, não é? Então, por que as pessoas dizem, né, que alguém não foi curado, tá? E a gente vê muitas razões. Era a vontade de Deus que a pessoa viesse a morrer, era a vontade de Deus que ela ficasse doente, né? Era a vontade de Deus ensinar alguma coisa a essa pessoa. Deus estava punindo essa pessoa e por isso ela estava doente. Essa pessoa estava em pecados severos,
pecados grandes, e então essa pessoa estava doente ou está doente. Essa pessoa tem uma maldição hereditária e por conta disso ela está doente e só pode sair quando vencer qualquer um desses pontos, né? Não vencendo, vem a óbito, né? Ou, enfim, suporta isso por todo o tempo. O fato é que, para quem está no manual, a gente está na página 11, ok? Então, o fato é que a Bíblia só registra duas razões para que haja o fracasso a respeito da cura, ok? E se a gente tivesse que resumir, porque esse conteúdo que nós vamos ver ele é um pouco extenso, vamos levar algumas semanas para ministrar ele, quando é feito num seminário, geralmente são 3 dias, ok? Ministrando ele, porque realmente não há muito o que falar, como a gente já falou antes, não existe um curso de cura na Bíblia, existe entendimento sobre o reino, sobre a autoridade, sobre quem você o seu relacionamento com Deus, a vontade de Deus, mas há muitas tradições, há muitos ensinos errados, não é? E por isso o nosso conteúdo ele é um pouco extenso, porque as pessoas costumam ter as mesmas dúvidas. Por quê? Porque é o que é ensinado. Então elas falam, e quando a Bíblia fala isso, e quando ela fala aquilo, e quando fala aquilo outro? E o nosso objetivo não é falar que simplesmente não é, mas passar junto por cada um desses pontos e mostrar o que nós deveríamos estar vendo desde o início, ok? Então, se a gente tivesse que resumir tudo isso, a gente diria que para pessoas que obtêm hoje fracasso em cura, se elas simplesmente virassem 180 graus e começassem a fazer tudo exatamente ao oposto do que foi ensinado pela igreja, pelas pessoas de Deus, por quem ela tem sido ensinada, pelos livros de cura e essa coisa toda, provavelmente ela passaria a ter um resultado muito mais próximo do que a Bíblia diz que nós deveríamos ter, ok? Isso é triste, mas basicamente a gente vai descobrir que é isso, ok? Bom, vamos lá para a primeira razão. Bíblica, ok? Razão claramente bíblica, porque houve um fracasso. Então vamos ler o texto de Mateus, capítulo 17, versos 19 e verso 20. Então eu já vou adiantando aqui, verso 19. Então os discípulos, aproximando de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Ok? E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Ok? Então, esse texto, a primeira razão que nós temos é que trata-se da incredulidade, ok? Talvez você esteja se perguntando: Ricardo, mas na tradução que eu tenho aqui, não está dizendo incredulidade. Na tradução que eu tenho aqui, o que eu encontro é pequena fé, ok? Ou fraqueza de fé. Ou pequenez da sua fé. Só para contextualizar, aqui no verso 16, né? O 14, né? E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, ok? E exclamou Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Né? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu ali o demônio, e este demônio saiu, e aquele menino ficou curado, ok? Curado. E aí vem a pergunta no particular, perguntando por que não pôde expulsar. E aí, por exemplo, na versão que eu tenho aqui, Almeida, diz: por causa da pequenez da vossa fé, tá?
Se a gente for olhar o original dessa palavra, a gente vai ver que a palavra que tem no original, ela é apistia, né, do grego, né, que é o que eu toco aqui em fé, é o que traz para mim credulidade, fraqueza, né, não aparece, é enxertado no texto, colocado no texto, para dar sentido ao texto, né. Mas essa palavra, ela fala que tem as seguintes traduções possíveis para ela: infidelidade, incredulidade, né? São as duas primeiras que tem. Em segundo momento, falta de fé e descrença. E em terceiro momento, fraqueza de fé. Então, a pessoa ao traduzir, né, ela levou em conta que talvez Jesus estivesse dizendo aqui fraqueza de fé, ok? Então, tentando pegar o contexto, quem eram os discípulos e tudo, e talvez fraqueza de fé, pequenez da vossa fé ficasse melhor. Mas a gente vê que essa tradução, definitivamente, ela não se aplica ao texto. Ela é completamente fora de contexto, ok? Quando trouxeram o menino, e foi o pai que falou com Jesus, Jesus clamou: ó geração incrédula. Né? Ele já começou a deixar claro, incredulidade, né? Não confia, descrente, incrédulo, sem confiança, né? Infiel. Então a gente vê que é uma variação da mesma palavra que a gente viu ali na frente, ok? E quando a gente olha o texto, no verso 20, e ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Deixa eu ver se eu estou entendendo bem. Jesus fala que foi por conta da fé pequena. Então, ao invés de você ter uma fé grandona, você tem uma fé pequena, ok? Não é grande, é pequena. E o problema foi porque ela era pequena. Porque desenvolvendo o assunto, se ela fosse minúscula, você falava para um monte passar de um lado para o outro, ela ia. E nada vos será impossível. Gente, esse texto ele é completamente sem sentido. Mesmo que você vai estudar qual é a consequência da semente de mostarda, que uma vez plantada dá a maior de todas as árvores, etc e tal, e temos falado muito sobre isso. E assim é no reino de Deus também. A fé pequena produz o resultado, que aí já não somos mais nós, porque nós estamos na fé, ok? Estabelecendo a fé, e aí vem o resultado, através do Espírito. Então, gigante, como a maior das árvores. Ok, trabalho do Espírito Santo de Deus. Nosso trabalho, fé. Por causa da sua pequena fé, não conseguiu curar o menino. Porque se ela fosse minúscula, do tamanho do grão de mostarda, nada vos seria impossível. Não. Não. Por causa da vossa incredulidade, ou seja, nada de fé. Nada de fé, não acredita, não confia. E se você tivesse uma fé minúscula, você teria grandes resultados. Essa é a tradução correta. Ok? Então a gente descobre aqui em Mateus 17 que a primeira razão é incredulidade, né? E nada mais que isso. Vamos ver mais na frente coisas desse texto que eu tenho certeza que vocês têm curiosidade, atribuem como causa, e a gente vai ver mais na frente, ok? Nesse momento, pergunta e resposta. Por que nós não podemos? Resposta, por conta da sua incredulidade, ok? Então Jesus afirmou que a causa, a razão para o fracasso foi incredulidade. Ok, vamos lá. Segunda razão, segunda causa, Marcos, capítulo 7, verso 13. Ok? Jesus falou assim: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenaste. E muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Então aqui, o que paralisa a palavra de Deus de se cumprir, de ser estabelecida na terra, entre os homens, tradições, ok? Não quer dizer que a palavra de Deus deixa de ser a palavra de Deus, não quer dizer que a palavra de Deus deixa de ser a verdade, não quer dizer que a palavra de Deus deixa de ser fiel, não quer dizer que Deus mudou a sua vontade, quer dizer que as tradições dos homens, não é? Impedem e invalidam que a palavra de Deus se cumpra.
Que a palavra de Deus foi estabelecida nos céus. Isso é um outro assunto, a gente vai entrar depois. Então, essas são as duas causas que a gente encontra o Senhor Jesus falando por que não haver nenhuma cura, ok? Incredulidade. E o segundo ponto, tradições. Falando um pouco mais sobre isso, né? Dá uma definição aqui de vaca sagrada. Vaca sagrada é uma crença ou uma tradição errada que é mantida apesar da verdade, ok? Essa crença mantém as pessoas em um cativeiro e até permite que enfermidades ou mortes sejam aceitas como normais, ao invés das crenças serem mudadas. Então, queridos, a gente conhece isso como sofisma também, ok? A gente vê um contexto aí de pessoas em outros países que adoram vacas e acreditam que elas são sagradas e não podem tocar, enquanto outros definitivamente preferem fazer um bom churrasco. Então, a vaca ela não deixa de ser vaca. O que fazem com ela é o que muda para cada pessoa, ok? Tradições, vacas sagradas, sofismas, seja lá o que for, seja lá o que estiver acontecendo na sua vida, apesar da verdade, apesar da palavra de Deus, são algo que nós temos que derrubar, ok? Da minha também. Nós temos que derrubar para que a gente possa, sim, então manifestar a verdade. Então, o único obstáculo para a cura é crer que existem obstáculos para a cura, ok? Pessoas devidamente, vamos chamar assim, autorizadas, né? Que já estão com os pré-requisitos cumpridos. O único obstáculo para ela é ela acreditar que tem um obstáculo. Porque se ela crer, tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, vai falar para um monte, passa daqui para lá, e nada. E quando a Bíblia fala nada é nada, você será impossível. Bom, o que a Bíblia ela fala sobre cura? Para quem está aí no manual, vamos lá para a página 12, ok? Então, primeiro, isso aqui é um resumão, tá? Isso aqui é um resumão de tudo aquilo que a gente vai ver aqui, pontos, né? E depois a gente vai destrinchar isso aí, muito bem destrinchado. Então, o primeiro ponto é cura divina é o direito e a responsabilidade de cada cristão. É como se nós fôssemos um quadro de avisos de Deus ambulante, onde as pessoas estão nos lendo, ok? E nós somos quadros de Deus, amém? Nós não somos quadro do diabo, não somos quadro das obras do diabo, mas nós somos quadros de Deus. E a cura divina, ela é tanto seu direito, então você que está enfermo, ela é seu direito, e você que é cristão, ela é sua responsabilidade, operar aquilo que você foi ordenado a fazer, e a gente vai ver isso aí, ok? Nenhum obstáculo, ponto número 2, nenhum obstáculo para a cura de qualquer cristão vem de Deus. Qualquer pessoa que vai ministrar a cura, não é? E encontra obstáculo, entenda, 0 de obstáculos vem da parte de Deus. 0, 0. Lembre-se que em Lucas 10:18, se alguém tenta te impedir, é uma porta do diabo. E a porta dos infernos não prevalecerão contra a igreja. Né? Chuta ela e faz o seu trabalho. Mas vamos lá, a gente vai entrar isso com calma em todos os pontos. Ponto número 3, Deus não é o problema definitivamente, ok? Ele é o nosso auxílio. Então, há uma pessoa precisando ser enfermo, você precisa ser, precisando ser curado, você precisa ser curado. Deus, ele não é seu problema, ele é o seu auxílio. Ele é a sua porta, o seu meio, o seu caminho para que você alcance a cura. Item número 4, ponto número 4. Qualquer obstáculo para a cura vem da parte do inimigo. Qualquer, ou em outras palavras, todos os obstáculos para a cura vêm da parte do inimigo, todos. Entender que a resistência seja qualquer outra coisa que não vindo do diabo fortalece o diabo, ok? Deus nunca falou, conserte isso na sua vida, então eu irei te curar. E a gente vai provar isso aqui. Ele nunca falou isso, isso não é bíblico, e nós vamos mostrar isso aqui no nosso curso. Só há registro de que deve haver essa vitória, e quando reconhece isso, não aceita a derrota. Não é aceitável, não é? E se posiciona na vitória. É assim que funciona.
É bom a gente saber que Deus ele é simples, não é? Se ele quis luz, ele disse haja luz, não é? E houve luz. É assim que Deus funciona, né? É a gente que complica as coisas. Ele é completamente simples. Jesus, ele nunca parou para perguntar, para encontrar motivos, razões de por que alguém estava enfermo. Ele nunca parou para aconselhar ninguém a fazer nada. Ele resolvia o problema, não é? Ou não? Se o pecado parasse o poder de Deus, ninguém seria salvo, ok? Ninguém seria salvo, porque o pecado impediria o poder de Deus de agir. Não. Qualquer pessoa, eu, você, uma pessoa que você esteja orando, ou alguém que você admire, um cristão, todos, e a Bíblia diz que são todos, estavam cheios de pecados quando foram salvos. Então o pecado ele não para o poder de Deus, ele não tem esse poder de parar o poder de Deus. Bom, se parasse a cura, ok? Jesus também não teria curado ninguém, porque todos estavam cheios de pecado, certo? Também não teria parado Jesus Cristo. E se o pecado parasse o poder de Deus, Satanás teria um poder maior que o de Deus, não é? Para pensar nisso. Deus teria ficado limitado, algemado, de braços atados, sem ter o que fazer, mas onde abundou o pecado, superabundou. Oh, glória! Superabundou a graça de Deus, amém? Então vamos lá, esse quarto ponto a gente vai entrar, vamos destrinchar tudo isso aí. Quinto ponto, qualquer doença ou enfermidade pode ser superada por um cristão se o cristão exercer fé e poder, ok? Então, vou repetir com outra palavra. Toda doença e toda enfermidade pode ser superada por um cristão se o cristão exercer fé e poder. Ponto número 6. O inimigo não é obstáculo sério se e pode ser vencido por qualquer cristão, usando as ferramentas disponíveis e as armas fornecidas por Deus. O que isso quer dizer? Não é que ele não seja um obstáculo real. O que quer dizer é que se você utilizar o que a Bíblia te entregou para usar, ele deixa de ser um obstáculo que você não vai transpor. Basicamente é isso. Basicamente tem que ser transposto. Se tem que ser, então ele existe, é real, está na frente, você usa o que tem que ser usado e vai passar. E basicamente se resume a você vai passar. Ok? Ponto número 7. O inimigo só pode ser verdadeiramente derrotado por armas espirituais e não por armas carnais, naturais e criadas pelo homem. Presta atenção numa coisa. Ninguém pode curar se não for Deus. Ninguém. Nada. Nada. Absolutamente nada. Não existe nada que o homem possa fazer naturalmente que possa curar uma pessoa. E aí talvez você pergunte assim, Ricardo, mas e a medicina? A medicina cura as pessoas? Não. Medicina nunca curou ninguém. Medicina nunca atuou em alguém e regenerou por uma ação externa alguém. O que a medicina faz é usar algo que Deus criou para que essa pessoa talvez multiplique, enfim, aconteça essa coisa toda. Ou, e essa é a melhor definição, o que ela faz é tirar o que está atrapalhando para que o corpo se recupere sozinho, não é? A pessoa tem uma infecção, o que ela faz é combater a infecção, a bactéria, e aí o corpo da pessoa se cura. Não é? Não é o remédio que cura a pessoa. O remédio tira a infecção. Em outras palavras, tira a bactéria, o que está agindo ali. Eu não sou médico, não vamos entrar nesse ponto. Mas entenda isso, medicina não cura. Ok? Uma pessoa quebra um braço, você não toma um remédio e... Não. Você coloca o braço na posição que ele tem que ficar, imóvel, ajustado, para que o osso se cure.
o corpo se cure. Agora, minha pergunta é, se não fosse a vontade de Deus que as pessoas sempre fossem curadas, por que que ele faria o corpo humano para se autocurar? Tá? Pergunta para você pensar. Item número 8. Cristãos e não cristãos sem fé para a cura podem ser curados quando cristãos exercem a autoridade do reino. Então, vamos lá? Cristãos e não cristãos sem fé para a cura podem ser curados quando cristãos, e aí, no caso, se é sem fé, outro, ok? Exerce a autoridade do reino. O que significa isso? Temos aqui um cristão e ele tem fé. Ele pode ser curado, ok? Temos aqui uma outra pessoa que definitivamente ela não tem fé, independente do que ela seja, ela também pode ser curada. Isso é uma afirmação, ok? A gente vai destrinchar isso, vamos só pensar em uma coisa. Todo morto que foi ressuscitado prova que a pessoa ministrada, a pessoa que está recebendo o poder de Deus, não precisa ter fé nenhuma. Você vai me dizer que algum morto teve fé na história. Quando Lázaro estava morto, ele teve fé. Não. Então, não tem como ter fé. Ok? Mas a gente vai destrinchar isso aí. Ponto número 9. Todas as enfermidades e doenças são obra do inimigo e devem ser derrotadas quando e onde forem encontradas. Quando isso estiver na sua mente, tudo começa a mudar. Entender isso, muda tudo. Não importa se é dor de cabeça, não importa se é HIV. Não tem diferença. Você trata isso tudo da mesma forma. Não existe um remédio de cura, um outro de libertação, um outro de salvação, um poder de cura, um poder... É poder de Deus, é tudo vida e morte, ok? Então, o que Deus tem, ele é vida. Basicamente é isso. É vida, vida. E a doença nada mais é do que uma versão prévia ou imatura da morte, ok? Então, uma doença no órgão é o primeiro sinal de morte naquele órgão. E se ele evoluir, o resultado final é morte, ok? Então, é morte e Deus é vida. E vida vai lá e resgata aquilo ali da morte, ok? Basicamente é isso, não interessa o que é. Definitivamente, não interessa se é... É vida e morte, ok? Basicamente é isso. E a gente vai dar muitos exemplos disso. Então, para quem está aí com o manual, vamos pular aqui. Existem alguns princípios básicos aí na página 13 que eu vou colocar, disponibilizar no Facebook, ok? São princípios básicos, né? Passado pelo irmão Curry Blake a respeito do ministério John D. Lake Ministries. Então, esses princípios eles devem ser seguidos por todos os ministros, pessoas que andam conforme essa bandeira, ok? Na verdade, não é uma placa, não é uma bandeira, mas nós sabemos o que a gente ensina e através de quais princípios a gente caminha, né? E aí quem é certificado nisso e tudo e se vincula, etc e tal, não cumprir um negócio desse é questão de ser desligado, enfim, não ser mais reconhecido, porque eles são inegociáveis, tá? Então, depois eu vou passar para vocês lerem com calma, são 11. O que eu mais gosto é do 11º. E o 11º diz assim, que John D. Lake Ministries reconhece apenas Jesus como único e especial. Lindo, hein? Mas vamos lá, depois eu passo para vocês.